Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo neste canal, então já chega dando muito like, se inscreva também, compartilhe também com seus amigos, venha fazer parte da nossa família, tá bom? Vamos então começar com o vídeo, né? Como vocês viram aí no título, o relato do parto. Venha comigo. Bom, pessoal, esse primeiro vídeo, né, desse canal, eu quis vir compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, de um relato de parto que eu tive, né, da minha bebê. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 10 meses, o nome dela é Sofia Emanuele. E quero compartilhar com vocês um pouco do relato do meu parto pelo SUS mesmo, tá bom? E eu quis gravar esse vídeo como um primeiro vídeo aqui do canal, porque é algo que eu quero deixar bem registrado mesmo. Eu não quero perder, porque com o tempo a gente esquece, né? Então eu quis gravar este vídeo do relato de parto para que mais pra frente também, até ela também possa estar assistindo, né? E eu ter registrado aqui, porque com o passar do tempo, gente, fala a verdade, a gente esquece. Bem, eu tive a minha princesinha, Sofia, é, eu tive ela com 40 semanas. Porém, na conta dos médicos, ela veio a nascer com 41 semanas. Mas, por que pela conta dos médicos? Porque os médicos, eles geralmente costumam dar uma data de soma, da minha última visita do mês. Porém, os médicos, eles contam com a data da primeira ultrassom que é feita, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, acontece casos de mães não saberem, né? Então eles jogam sempre a data da primeira ultrassom, né? E aí eles estimulam ali a quantidade de semanas, né? De gestação e tudo. Então, eu tive ela, segundo as minhas contas, as contas também das minhas obstetras, né? Porque eu passei por duas obstetras. E era a mesma soma que a minha, era 40 semanas quando eu tive a minha bebê. 41 semanas, corrigindo, 41 semanas quando eu tive meu bebê. Gente, me ajuda, é o primeiro vídeo, tô um pouco nervosa. Enfim, e a data dos médicos é que eu estava de 40 semanas, né? Então, ou seja, uma semana a menos. Então, quando eu tive a minha bebê, né, a gente, na reta final, a gente vai, né, se consultar toda semana, né, pra estar vendo o andamento. E quando eu cheguei na sala da minha obstetra, né, ela olhou pra mim e falou assim: Menina, como assim? Você ainda não teve essa menina? Pelo amor de Deus, amanhã, sem falta, você tem que internar. Então, eu até confesso que eu fiquei um pouco assustada, né, com a reação dela, com o jeito dela ter falado. Mas aí eu falei, não, tudo bem, né? Eu vi que a coisa era séria mesmo, e aí ela me explicou, né? Porque já estava dentro de 41 semanas e a data limite que eles seguem até no máximo 41. Porque com 42, o bebê ele já pode sofrer vários riscos, né, dentro da barriga. Então, assim eu fiz. No dia seguinte, eu já tinha ido visitar, na verdade, o Hospital Maternidade, onde eu tive a minha filha. E no dia seguinte eu estive lá, né, para poder estar, então, né, dando iniciativa, né, no parto, do processo do parto e tudo mais. Então, eu lembro que quando eu cheguei na sala, né, no hospital, na verdade, para poder ser avaliado e tudo mais, estava tendo uma mudança, né, de plantão, né, de um médico, de um determinado médico, que foi o que me atendeu, com o plantão do outro médico, que foi o que me examinou no toque, né, e tudo mais. E aí ele pegou e simplesmente pegou a minha pasta e tudo, né? Ele olhou e falou: Olha, o que você veio fazer aqui mesmo? Aí eu peguei e falei assim: Então, doutor, ele perguntou, né, se eu tava sentindo alguma coisa e tal. E eu falei que eu não tava sentindo nada além de que uma leve dorzinha nas costas. Então ele pegou e falou: Olha, olhando aqui, você ainda está de 40 semanas. Você não tá sentindo nada. Então, eu expliquei pra ele, né? Eu falei: Doutor, eu vim porque eu passei com a minha obstetra ontem e ela me orientou
a tá vindo, né, pra poder estar tentando fazer um parto, né, que fosse induzido, porque eu já estou de 41 semanas. Aí ele falou, não, peraí, aqui, segundo os exames, você tá de 40 semanas. Aí eu falei assim, não, doutor, mas aí ele segue, o senhor segue, né? E expliquei pra ele, né, a data do primeiro ultrassom, porém eu tenho certeza da data da minha última visita do mês. Então, ele pegou e falou assim, olha, minha querida, a gente aqui não segue isso. A gente segue o que tá aqui. Você está de 40 semanas, você não tem como ter ela, você não tá sentindo nada agora, então você não está em trabalho de parto, então não convém eu te internar. Aí, porém, ele não podia também me liberar antes de me avaliar, né? Então, o outro médico que estava entrando de plantão me avaliou com um toque, né? Então, na hora que esse outro médico que estava entrando de plantão me fez o toque, ele viu que eu estava, gente, de 4 centímetros de dilatação. É isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado. 4 centímetros de dilatação. Mas como assim, Keren? Você não sentiu nada, você não tava sentindo nada. Gente, eu não tava sentindo absolutamente nada. Graças ao bom Deus. Eu já estava de 4 centímetros de dilatação e eu não tava sentindo nada, nem sinal de nada. Pra falar que eu não sentia nada, 100%, eu senti uma leve dorzinha, assim, na lombar, mas nada, assim, muito assim, ai, que dor. Não, nada disso. Uma leve dorzinha na lombar, mas assim, era algo que muito, assim, quase, eu nem considerava que era dor. Aí quando ele falou, só que antes esse médico me avaliar, ele fez o toque, e antes dele falar quantos centímetros de dilatação eu estava, ele me olhou e falou assim, é o seu segundo, terceiro filho? Eu olhei, oi? Como assim? Não, é a minha primeira filha. Aí ele pegou e falou assim, ele olhou pra cara desse outro médico e falou assim, 4 de dilatação, tipo assim, né? E eu fiquei assim, lá, sem entender o que estava acontecendo. Meu esposo estava do meu lado o tempo todo. Esse doutor não queria me internar. Ele foi onde ele falou, então, nesse caso, né, então vamos ter que internar, né? Aí pegou os papéis, deu pro meu esposo pra tá fazendo a minha ficha. E assim eu já fui, as enfermeiras já vieram, já me levaram pro quarto. E eu lembro que eu me internei por volta de meio-dia, mais ou menos, né? E daí, então, desde a hora que eu cheguei dentro do quarto, né, do pré-parto, né, da sala de pré-parto, né, até a hora que minha bebê nasceu, eu fiquei, gente, o tempo todo me exercitando. O tempo todo. Claro que assim, me exercitando assim, fazendo atividades que ajuda, né, que influencia na questão da dilatação e tudo mais, pro bebê encaixando e descendo. Na verdade, ela já estava encaixada, no caso, para ir descendo, né? Então, assim, eu fui fazendo e tal, e o tempo todo. Gente, por incrível que pareça, a minha filha nasceu num feriado e não tinha ninguém no hospital, só eu. Eu falo que desde então a mão de Deus foi muito, né, assim, no meu parto, né? Porque desde quando eu, na verdade, saí de casa, que a gente fez uma oração, né? A minha mãe estava junto com a gente em casa e ela ficou em casa, a gente fez oração e tudo, mas o tempo todo, né, a gente na verdade também pediu muitas pessoas para estar em oração. Eu não tinha medo do parto em si, mas o meu medo e a minha preocupação era muito dos profissionais que poderia me atender ali, entendeu? Então, confesso que o meu medo era isso, mas o tempo todo eu fui muito confiante, né? Pedindo a Deus para estar na frente. Quando a gente entrou no hospital, a gente determinou também, né? Bendito seja ao entrar. E então, assim, desde então, Deus foi o tempo todo ali. Então, assim, a gente já chegou, foi num dia de feriado, que a minha bebê nasceu. E é aquele feriado que costuma não cair na mesma data. Eu esqueci qual, depois eu coloco aqui, se eu lembrar. Então, então assim, não tinha ninguém. Então, toda a atenção dos médicos, da equipe médica, dos enfermeiros, estavam todas voltadas para mim. E ali eu fiquei de meio-dia, né, até o horário que meu bebê nasceu. Então, assim, a minha bebê veio nascer 8h45 da noite.
E então eu fiquei de meio-dia até 8h45 da noite, o tempo todo ali, me exercitando, estimulando, né, para que ela dilatasse e tal. E antes que vocês perguntem também, foi um parto induzido. Teve que ser induzido, por quê? Porque eu estava, de fato, como eu falei, de quarto de dilatação, porém, estava indo muito lento, muito lento. E eu nem estava sentindo também, né? Não que seja necessário você sentir dor, não é necessário, tá, gente? Mas tava indo muito lento, né? E foi mais também por orientação também da minha obstetra que eu internasse naquele dia, que o bebê tinha que nascer naquele dia. Então, por isso também que veio sem um parto induzido também, tá? Mas assim, gente, foi tudo muito de forma natural, mais leve possível. A gente estudou, eu estudei, pesquisei muito, né, a respeito tanto o que os médicos, né, devem fazer, os procedimentos que são legais e procedimentos que não são legais, né? Então eu tinha pesquisado muito também sobre isso, orientei o meu esposo também para ele ficar atento, né? E claro, né, gente, se qualquer coisa que ocorresse ali que eu visse que não fosse de forma legal e tudo, é legal que eu falo legalmente, né, dentro da lei, né? É claro que a gente iria tomar certas providências, né? Porque hoje em dia, muita coisa no parto dos nossos, né, avós, até mãe também, hoje em dia não se pode mais, né? Então, eu me atentei muito nessa questão também. E confesso que também estava com um pouco de medo se eu tivesse que precisar de passar por alguma situação dessa. Imagina, bem na hora de trabalho do parto, no hospital, enfim. Mas graças a Deus, Deus teve em todo momento, tanto com os médicos que atenderam, quanto os enfermeiros. E dentro desse horário, entrou outro plantão de outro médico, que foi o médico que realmente fez o parto da minha bebê. O nome dele eu não esqueço até hoje, que ele foi muito, muito bacana. Muito, meu parto foi praticamente assim, foi bem humanizado, né? E eu tinha falado isso com ele, no auge lá da dor lá, eu consegui lembrar disso e falar pra ele, doutor, por favor, eu quero ter o parto mais humanizado possível. Eu lembro que eu falei pra ele, o nome dele é doutor Mário. E ele foi maravilhoso, gente. Ele e toda a equipe de enfermeiros. Então, assim, logo quando ele chegou, até 7, né? Até, na verdade, 8 dias, até 7 de dilatação, eu não tava sentindo nada. Nada, nada. Nada assim de contração, de dor, muita dor. Eu sentia contração, tudo, mas estava assim muito leve ainda, né? Eu comecei a sentir mesmo, dor mesmo, quando foi de 9 para 10. Aí eu comecei a sentir mais. Que toda hora o vídeo ele tá pausando, porque a minha memória tá muito pouco do meu telefone. Mas voltando aqui, resumindo, né? Então, quando foi de 9 para 10, eu comecei a sentir muita dor. E aí foi aonde eu já tinha ido pra ducha umas 3 vezes, depois eu fui pra ducha novamente, aí ajudou mais, né, a criança descer mais. E aí o médico, eu lembro que quando eu cheguei quando eu tava com 8 de dilatação, na verdade com 9 de dilatação, o médico veio e estourou a bolsa pra agilizar, né, na verdade com 8, tá, gente, 8 de dilatação é que o médico falou assim, vou estourar sua bolsa, tá? Aí foi aonde, foi assim, questão de 10 minutos, não, 10 não, 7 minutos mais ou menos, que aí de 8 já fui pra 9, que passei pra 10, foi rápido, aí a gente já foi pra sala de parto, que já ficava logo do lado ali. E foram poucas vezes que eu fiz força, acho que fiz umas 6 forças, mas numas 2 eu fiz bem mesmo. E aí minha princesa nasceu. E, gente, algo muito especial que eu quero contar pra vocês. Bem, uma vez no mês, esse hospital onde eu tive a minha filha, costuma ir uma equipe da igreja, né? Lá fazer oração, lá fora mesmo, lá no pátio do hospital, né? E tudo mais. E por incrível que pareça, no dia que a minha bebê nasceu, eles vieram pra fazer a oração, né? Lá pelas pessoas que também né? Na maternidade, e também tinha uma ala também mais embaixo que era de hospital, então eles estavam lá. E por incrível que pareça, além deles terem ido no dia, gente, eles pararam ali debaixo da janela, aonde foi a sala de parto, né, que eu tive a minha bebê.
E eu lembro que assim que eu tava lá, né, fazendo força e tudo, né, e aquela coisa toda, meu esposo também muito feliz, empolgado, emocionado com a situação toda. Aí juntaram esse grupo, né, de jovens louvando, e bem debaixo da janela. E aí na hora que a minha bebê nasceu, exatamente no momento que ela nasceu, foi no momento do refrão de um louvor que eles estavam cantando, que diz assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Gente, que coisa maravilhosa. E aí, nesse exato momento, minha bebê nasceu. E foi assim, algo incrível, muito, muito lindo, muito sublime. E a gente, claro, né? Eu e meu esposo, a gente acabou chorando, de chorar. E a minha bebê nasceu maravilhosa, com muita saúde, chorando, né? Com muita saúde. E aí, logo que ela nasceu, o médico já me passou ela ficou no meu colo durante um tempo. E, e foi muito bom, foi muito maravilhoso esse contato também pele a pele. A gente sabe que é muito importante, né, para os bebês, né, pro recém-nascido, né? E o fato também de demorar um tempo também para cortar o cordão umbilical também é muito benéfico também. E então teve toda essa parte humanizada, né? Tanto da minha filha vir pro meu colo e quanto também do cordão ter sido cortado um pouco mais de tempo depois que nasceu, porque ainda todas as vitaminas, probióticos que passam pelo cordão ainda, né, é bom ir pro bebê, então por isso que leva um tempo. Mas foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Foi muito emocionante, foi lindo. E assim, é, falando, não, parece que eu não consigo passar pra vocês o quanto foi maravilhoso no dia lá, sabe? Parece que foi um parto até pago. Nunca que parece que foi um parto assim. Não que eu estou também questionando, né, a respeito do SUS, porque eu sei que tem lugares que tem um atendimento maravilhoso, né? Vocês conseguiram me entender, né? Enfim. Então, é isso. E foi maravilhoso. E logo em seguida, a minha bebê ela nasceu com 50 centímetros, com 3 quilos, 580, bem fofuchinha, bem grandona. E foi um parto normal, graças a Deus. Eu não tive episiotomia, não tive laceração de nada, nem nada. Não tive pontos, também não precisou. E foi tudo maravilhoso, gente. Aconteceu tudo da maneira que tinha que ser. Deus abençoou. E aí logo em seguida eu subi pro quarto, né? Onde tinha outras, muitas mamães lá. E é isso, gente. Esse é o meu relato de parto que eu queria deixar aqui registrado como um dos primeiros vídeos do canal, porque foi algo muito emocionante pra mim. E a gente sabe que tem coisas, né, que a gente vive que a gente acaba esquecendo durante muitos anos, né? Tem só 2 anos, né, quase 2 anos que eu passei por tudo isso. E tem muitas coisas ainda, muitos detalhes que às vezes passam despercebido, né? Mas se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Coloque aqui se você também gostou também ou não desse vídeo. Se esse vídeo também de alguma forma, te trouxe uma calmaria, né? Às vezes se você estava muito preocupado e tudo mais. Porque eu sei que às vezes tem gravidinhas que tá me assistindo, que tem muito medo, né, do parto e tudo mais. Gente, uma dica que eu tenho que falar pra vocês: pesquisem, não tenha medo de pesquisar. Assistam muito vídeos, isso tudo me ajudou muito, muito mesmo. E me ajudou tanto em questão de preparo físico, porque também, né, tem todo um preparo físico que ajuda, quanto também mental também, tá bom? E é isso, meus amores. Então, um um beijo, deixe seu like mais uma vez, por favor, não vai sem deixar um like, ajuda a amiga aqui, por favor, tá bom? E compartilhe com algum amigo ou alguma amiga que tá gravidinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!